Hoje nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Sim, esse assunto que já está preocupando muita gente, porque a gente já está nessa época do ano de ter que fazer a declaração. E esse vídeo pode eventualmente ajudar pessoas que estejam nessa situação de isenção de imposto de renda. A gente vai analisar especificamente um artigo de lei que trata da isenção de imposto de renda sobre proventos que decorram de aposentadoria de pessoas que possuem doenças graves. A gente vai analisar esse artigo de lei para entender que doenças são essas, se eventualmente esse artigo pode ou não ser interpretado de uma forma extensiva, e vamos analisar 3 precedentes curtinhos, um do STF, 2 do STJ, que analisaram especificamente esse artigo de lei para identificar quando realmente ele é aplicável, quando as pessoas podem pedir essa isenção, de que forma, e a gente vai fazer essa análise para que você, ou alguém que você conhece, saiba se pode então ter direito a essa isenção ou não, porque como a gente sabe, uma isenção no imposto de renda sempre é bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar a nossa análise, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas, que a gente está crescendo cada vez mais essa comunidade. E o seu like, o compartilhamento, a sua inscrição me ajuda muito a continuar conseguindo produzir esse conteúdo aqui para você que me acompanha. Então, muito obrigado quem já está inscrito e quem não está ainda, não deixe de se inscrever e de compartilhar com outras pessoas. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos primeiro falar dessa lei, né, que é a Lei 7.713 de dezembro de 88, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, e a gente vai falar especificamente do artigo 6º dessa lei, que vai falar o quê? Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. E aí vai trazer uma lista de isenções, e o que interessa para a nossa análise de hoje é o inciso 14, que vai trazer que então está isento de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. E, apesar de esse artigo, que traz, então, essa lista de doenças e traz também essa previsão que essa doença não precisa ter sido adquirida antes da aposentadoria, algumas dúvidas surgiram e chegaram nos tribunais superiores. Então, foi um objeto de discussão. Antes de eu entrar com uma ação judicial, eu preciso ter tentado a isenção pela via administrativa. Essas doenças que estão nesse artigo, é um artigo taxativo, um rol taxativo de doenças, ou esse rol pode ser interpretado de uma forma extensiva para englobar outras doenças que também sejam doenças incapacitantes, apesar de não estarem listadas aqui nesse dispositivo? Outra questão, é realmente só sobre os proventos de aposentadoria, ou será que essa isenção também pode decorrer para pessoas que ainda estão em atividade laboral? Essas são questões que chegaram nos tribunais superiores, nesses 3 precedentes que, então, surgiram em decorrência dessas questões que chegaram por lá. E é isso que a gente vai analisar, começando aqui pelo tema 250 que chegou lá no STJ. Então, o que chegou lá no STJ? Um recurso especial que foi interposto pela Fazenda Nacional, que foi interposto contra uma decisão que concedeu para a recorrida, declarou a hora recorrida, que foi a pessoa que ajuizou a ação no primeiro momento, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obriga a recolher imposto de renda sobre rendimentos a partir do ajuizamento da demanda, em virtude de ser portadora de moléstia incapacitante, citando esse artigo, e pedindo também a restituição de valores que ela já tinha
pagado a título de imposto de renda, sendo que ela teria direito à isenção de acordo com ela. E ela ganhou essa ação no primeiro momento e por isso que chegou esse recurso da Fazenda lá no STJ. E é com base nesse recurso, então, que esse precedente foi analisado. E eu já adianto que essa doença que essa pessoa era portadora não está listada especificamente nesse dispositivo. Por isso que vai ser analisado se esse rol seria um rol taxativo ou não. E no seu recurso especial, basicamente, o que a Fazenda alega é que as hipóteses de isenção devem ser interpretadas literalmente, sendo que a isenção com base em outra moléstia que não está relacionada no artigo da lei seria ilegal, e que não poderia a isenção ser reconhecida a partir da ajuização, mas quando muito a partir do laudo que reconheceu a patologia. E em segunda instância, o recurso que ela tinha entrado, a Fazenda, contra a decisão de primeira instância já tinha sido negado provimento a ele, por isso então chegou o recurso especial lá no STJ. E aí o ministro relator vai começar dizendo que a questão ela está baseada em se verificar se o rol previsto no dispositivo legal que a gente está analisando tem natureza taxativa ou exemplificativa. E, enfim, vai trazer aí os seus argumentos, falando que tanto a competência para tributar quanto para isentar são estreitamente vinculadas ao princípio da legalidade, consoante se dessume dos artigos 5º, 2, 150, inciso 1 da Carta Maior e do artigo 97, inciso 6 do CTN. E aí vai falar que o artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713 de 88, é explícito a conceder o benefício fiscal tão somente em favor dos aposentados portadores de moléstia grave às situações nele enumeradas. Aí vai citar de novo todas as doenças que a gente já leu. E que tem-se a impossibilidade de interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva. Então, indo para um caminho de falar, olha, esse artigo ele tem natureza taxativa, é um rol taxativo de doenças, a gente não pode interpretar de uma forma extensiva ou por analogia. Vai citar precedente do STF nesse sentido e vai também fazer referência a um artigo do próprio CTN, acho que na verdade isso é no outro precedente que a gente vai analisar. Mas basicamente tem para dizer que não pode ser interpretado de forma extensiva e como a recorrida, no caso, a pessoa que estava buscando a isenção, o contribuinte, é portadora de distonia cervical, que não está relacionada no rol do artigo em questão, não está englobada essa doença, então, portanto, ela não tem direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos da sua aposentadoria. E essa decisão, ela foi unânime, tá? E aí chegou um outro caso no STJ depois desse, tanto que nesse precedente de agora que a gente vai analisar, eles até citam esse tema 250, que foi para verificar se esse dispositivo da lei que a gente já leu, né, o inciso 14 do artigo 6º da lei em questão, se realmente, quando ele está falando das doenças graves, ele está se referindo aos proventos de aposentadoria ou estaria se referindo à isenção de imposto de renda da pessoa que ainda está em atividade laboral. Então, esse caso chegou lá, tema 1037, e eu já adianto que os fundamentos, não foi por unanimidade esse caso. E aí os fundamentos que foram utilizados pelos votos divergentes, eu acho que eles se aplicariam muito mais ao tema 250, que não permitiu uma interpretação extensiva do artigo para englobar outras doenças que podem ser tão graves quanto e tão incapacitantes quanto, e não nesse caso que vai falar que estaria violando um pouco o princípio da igualdade, a gente falar que é só sobre os proventos da aposentadoria e não sobre os demais proventos da pessoa que ainda está em atividade laboral. Vamos entender isso e você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com essa observação que eu fiz agora no começo. Esse caso chegou na STJ depois de um tribunal local ter acolhido a pretensão de uma contribuinte para reconhecer a isenção ao pagamento de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas, sob o fundamento de que o disposto no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.703 de 88 se aplica mesmo nas hipóteses em que a parte se encontra no exercício regular de suas atividades. E aí, mais uma vez, a Fazenda interpôs um recurso especial que chegou no STJ e foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, no qual ela
alega que a isenção de imposto de renda outorgada a portadores de moléstia grave somente se refere a aposentados e pensionistas, e não se pode falar em isenção quanto a verbas recebidas em razão da relação de emprego. Não se deve perder de vista o fato de que, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a legislação sobre a isenção é interpretada de forma literal e restritivamente. É isso que o artigo 111 fala. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção. E que por isso, se a norma isentiva fala em proventos de aposentadoria e reforma, a mesma não pode ser interpretada de forma extensiva para afastar a incidência do imposto de renda sobre rendimentos decorrentes do trabalho. Se assim quisesse o legislador, o dispositivo legal teria a redação expressa nesse sentido. E, bom, a gente pode partir do pressuposto, né, que se no tema 250 falaram que não pode ter interpretação extensiva para englobar outras doenças, evidentemente não pode ter interpretação extensiva também para falar que não é o caso de aposentadoria, que não é só no caso de proventos decorrentes da aposentadoria, mas também de verbas remuneratórias decorrentes da atividade laboral. E, bom, foi nesse sentido mesmo que o relator julgou esse caso. Então, ele vai trazer aqui na fundamentação dele que, inclusive, um ponto interessante, o STF já analisou essa questão em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade para dizer que não é inconstitucional essa limitação do artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88, o que, a meu ver, até não faria necessária a análise desse recurso especial repetitivo, porque o que o STF decidiu em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade já valeria para todo mundo, né, e até sujeita a uma reclamação se não aplicado esse entendimento. Mas o relator basicamente falou, olha, apesar de já ter sido reconhecido pelo STF em sede de ADI, isso não impede que a gente analise, até porque por meio do recurso repetitivo a gente consegue resolver mais casos de uma só vez. E continuam chegando essas questões aqui, então a gente precisa deixar isso claro também aqui no STJ. E aí ele vai até citar, como eu falei, o tema 250 para dizer que, apesar de naquele caso já ter sido entendido que o rol seria taxativo e não exemplificativo, né, porque não poderia ter uma interpretação extensiva, naquele caso não se abordou especificamente a questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. E aí ele vai começar a justificar por quê, né? Bom, para mim já existia a justificativa de que se não pode interpretar extensivamente, também não pode se interpretar extensivamente nesse sentido. Só que aí ele vai começar a rebater alguns argumentos que foram trazidos por algumas partes que também se manifestaram nesses autos tentando defender as suas teses. E aí ele vai falar basicamente que citar de novo o artigo 6º, inciso 14, e vai dizer que quando o inciso 14 se refere aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, essa partícula E ela quer dizer que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e esses mesmos proventos percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Então, ele falou, o legislador valeu-se do aditivo E para evitar a repetição do termo os proventos, diferentemente do que uma parte havia alegado, no sentido de que essa partícula significaria que a isenção foi concedida para os aposentados e também para os portadores de doenças, estivessem eles em atividade ou não. Então, ele está rebatendo esse argumento, falando, não foi isso. Esse E tem que ser interpretado dessa outra maneira. E vai dizer que esse entendimento é corroborado pelo fato de que o texto legal fala em proventos de aposentadoria ou reforma motivada e, após listar inúmeras moléstias, repete no final, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. E, para mim, essa é a principal parte que realmente deixa claro que quis dizer que é depois, que é só para pessoas aposentadas. E, então, a intenção foi isentar os proventos recebidos pelos aposentados e não pelos trabalhadores da ativa que em nenhum momento foram mencionados. Aí ele vai citar de novo o artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional, para dizer que, de novo, esse artigo fala que a norma precisa ser interpretada de forma literal, que a gente está falando também de arrecadação, né, enfim, e se ela não for interpretada de forma literal, poderia trazer muita insegurança jurídica de algumas pessoas conseguirem isenção, outras não, e aí tem uma aplicação muito desigual dessa lei. E aí ele vai falar, por mais que se entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista
social, a gente precisa se ater à literalidade da norma, porque o próprio legislador já falou que essas normas precisam ser interpretadas de forma literal. Se a norma isentiva fala em provento de aposentadoria ou reforma, não pode ser interpretada de forma extensiva para abranger os rendimentos decorrentes do trabalho. Mas, como eu falei, o julgamento não foi unânime. A gente tem 2 votos aqui que foram declarados que foram divergentes. Então, um ministro, no seu voto divergente, ele vai dizer que esse entendimento manifesta uma falta de razoabilidade no tratamento, que seria um tratamento anti-isonômico, porque ele parte da compreensão de que esse grupo de pessoas, de servidores já aposentados, terá os mesmos encargos adicionais para fazer frente ou minimizar as consequências de suas moléstias, e terão os mesmos encargos que têm aqueles que se encontram em regime de atividade. Então, partindo dessa premissa de que a intenção da regra, a razão fundamental dessa regra, né, a ratio da regra, é um dado objetivo, uma deficiência orgânica, uma deficiência clínica da pessoa, e tendo em mira que essa deficiência estará presente também naquele grupo dos que estão em atividade, a partir dessa constatação objetiva, invoco aqui os favores da regra da igualdade, no sentido de conferir, mediante isonomia, um tratamento similar. Então, ele está falando, olha, se a intenção da regra é isentar o imposto de renda de pessoas que têm doenças graves, não faz sentido ser só quando elas estão aposentadas, e teria que ser também quando elas estão ainda trabalhando, porque elas vão ter os mesmos gastos com o seu tratamento e tudo mais que as pessoas que estão aposentadas. Só que, não sei, às vezes a pessoa que está em atividade, pensando por que teve realmente essa restrição a quem está aposentado, a pessoa que está em atividade, ela pode ter pelo emprego, eventualmente, o plano de saúde, ela não tem que arcar integralmente com o plano de saúde que a empresa fornece, até porque se a empresa fornece plano de saúde e a pessoa contribui com o plano de saúde por meio de um desconto do seu pagamento, quando ela se aposenta, ela tem direito a continuar com o plano de saúde dela, tá? Tem algumas regras específicas com relação ao tempo de contribuição, mas já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar, inclusive, aqui na descrição, e vai aparecer aqui em cima o precedente que eu analisei, que fala sobre isso, tá? Que é a minha área de atuação. Inclusive, eu não atuo nessa área de direito tributário. Se eu tiver falado alguma besteira durante o vídeo, me perdoem por isso, mas estou tentando analisar aqui o precedente, mesmo não sendo a minha área de atuação. E por isso, então, eu acho que a pessoa que está, eventualmente, recebendo verbas, ela pode receber um valor maior do que a pessoa que está aposentada. Então, existe, sim, talvez, uma justificativa para esse tratamento desigual. Existe uma desigualdade que demanda um tratamento desigual. A pessoa que está trabalhando, eventualmente, ela possui mais condições do que a pessoa que está aposentada. E a gente vai chegar num ponto do voto divergente que vai tentar trazer uma fundamentação para justificar o motivo pelo qual essa lei teria que ser interpretada de uma forma extensiva para garantir o princípio da igualdade e garantir outros princípios constitucionais. E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso para trazer algumas reflexões que eu acho que são importantes e que tem relação com essa crítica que é muito feita ao Poder Judiciário de até que ponto o Judiciário pode ir acima do que está escrito na lei e acabar legislando, entre aspas, ou inovando no ordenamento jurídico, porque, de fato, a gente tem artigos que demandam uma interpretação maior por parte do Poder Judiciário, porque são artigos que já nascem com conceitos vagos, que são criados com conceitos vagos justamente para permitir que aquela lei ela possa se aplicar às mais diversas situações que podem ocorrer no dia a dia, que o legislador não tem como prever tudo. Mas tem artigos que eles são mais objetivos e não abrem tanta margem para interpretação. Mas, por outro lado, a gente também tem o papel do judiciário, que é analisar se uma lei é constitucional ou não, e eventualmente declarar a inconstitucionalidade de uma lei por ela violar certos princípios, como, por exemplo, o princípio da igualdade. E a gente tem realmente... É difícil a gente entender onde está essa linha. A partir de qual momento pode ter essa interpretação mais extensiva, mais inovadora por parte do Poder Judiciário, e em qual momento isso se torna uma violação dos poderes que são poderes do Poder Legislativo. A competência que é do Poder Legislativo, até que ponto a gente não está interferindo na competência de cada poder, né? Então, violando a separação dos poderes. Então, é uma discussão super importante e difícil. Não é fácil a gente entender em quais casos o judiciário tem essa maior liberdade, entre aspas, para a interpretação, e em quais casos a lei não abre essa margem para uma interpretação tão além do que está realmente bem objetivo na lei. E esse caso, a meu ver,
a lei tá bem objetiva, né? Ela cita lá várias doenças, tem um artigo do Código Tributário Nacional que fala que não pode ser interpretado de forma que não seja literal, traz lá as doenças, fala especificamente sim de proventos decorrentes da aposentadoria, mas a gente vai ter aqui alguns ministros que, como eu falei, não entenderam nesse sentido. E para justificar esse entendimento, então, um dos ministros vai falar, olha, o jurista argentino professor Edgardo Fernandes Sabaté diz que, diante de uma regra injusta, o juiz só tem duas alternativas e, portanto, deverá seguir uma ou outra. Ele somente poderá afastar-se da lei em favor da justiça ou afastar-se da justiça em favor da lei. Não há, portanto, à sua disposição a cômoda alternativa da ressalva, que exprime a sua discordância moral, mas a consagra, revela o dissenso jurídico, mas cala, expõe a injustiça, mas segue a ordem. Então, já mostrando que, assim, o papel do judiciário é garantir justiça, mas também é garantir a ordem. Então, não basta falar, essa lei é injusta. Porque precisa ter uma justificativa muito nítida para mostrar que não existe motivo para uma lei que, por exemplo, está trazendo uma desigualdade, que de fato não tem motivo para trazer um tratamento desigual. Tem que estar muito claro isso. Não pode só falar, tem várias leis que a gente pode achar que são injustas, mas elas podem ter uma justificativa. E a gente subjetivamente acha que não é o correto, moralmente falando. Então, por isso a gente está falando que é uma linha tênue entre a gente declarar a inconstitucionalidade de uma lei e deixar de aplicá-la em nome da justiça, deixando de lado a ordem, deixando de lado a segurança jurídica. Então, ele vai seguir nesse sentido. Ele vai falar também que vai citar outros autores, enfim, vai falar que é generalizada entre os juristas e juízes de formação não autoritária a aceitação de que todas as leis escritas devem ser interpretadas na atividade normal de sua incidência na formação judicial das soluções às questões jurídicas. Apesar de todos concordarem com essa proposição, poucos são os que a praticam. A maioria prefere o monismo legalista, tratando o processo de interpretação jurídica como uma escada de um único degrau. E sim, é unânime praticamente que a norma jurídica ela é criada quando a lei é aplicada dentro de um caso concreto. Então é aí que nasce a norma jurídica. Até então a gente tem uma lei escrita que precisa ser interpretada à luz de fatos de um caso concreto para que nasça a norma jurídica. Mas tem casos que essa interpretação ela é um pouco mais direta, porque nem toda lei abre tanta margem para interpretação. E a gente está falando de uma lei do legislativo que teve uma opção. Foi falado, olha, a opção para isenção de imposto de renda é essa. Aí o judiciário pode, inclusive interferindo em questões orçamentárias, falar, não, vai se aplicar para mais situações a isenção do imposto de renda. Aí ele vai continuar dizendo que é nesse cenário, diante desse cenário, desses conflitos e dessa necessidade também de o judiciário ter esse papel de fiscalização da Constituição Federal, principalmente, né, o STF, que emerge a ideia de que as leis sejam interpretadas conforme a Constituição, vendo-se nela a força normativa do pensamento jurídico compactado e, portanto, apto e capaz de ser desdobrado em múltiplas ou variadas avaliações judiciais, seguindo-se o seu espírito. O Poder Judiciário e os juízes são os artífices dessas avaliações, quando as regras infraconstitucionais agridem, muitas vezes de forma disfarçada ou sorrateira, as garantias constitucionais desdobráveis em tutelas assimiladoras dos princípios da Constituição. E assim, eu também concordo que as leis precisam estar de acordo com a Constituição Federal, lógico, a gente tem um controle de constitucionalidade justamente por isso. Mas uma dúvida que eu me pego às vezes é, se tudo pudesse ser analisado só à luz da Constituição Federal e qualquer lei possa ser deixada de lado para se analisar qualquer situação à luz dos princípios constitucionais, para que a gente teria, então, a lei infraconstitucional? Porque a gente não analisa tudo, então, à luz da Constituição conforme as situações vão surgindo. A gente estaria mais próximo aí de um common law, né? E no Brasil a gente tem uma tradição de civil law, então a gente vive nessa tradição e a gente precisa, então, respeitar também as leis que foram feitas pelo Poder Legislativo, por meio de representantes escolhidos pelo povo, e entender que não é sempre que a lei vai poder ser afastada conforme o que tem de força normativa da Constituição, de uma interpretação da Constituição somente à luz desses fatos de um caso concreto. Precisa interpretar essa lei à luz desses fatos e entender se o artigo precisa de uma melhor interpretação para que ele consiga continuar atingindo também os princípios constitucionais. E lembrando que numa situação concreta, você não vai conseguir atender a todos os princípios constitucionais sempre. Uma lei, às vezes, vai tentar
englobar um princípio constitucional, trazer uma garantia constitucional que vai fazer prevalecer essa garantia num primeiro momento em contraposição a outras, porque princípios podem se chocar. Regras não, princípios sim. Enfim, ele vai trazer vários argumentos, depois quem quiser ler o acórdão completo é bem interessante, para dizer basicamente que partindo dessas razões e de qual foi o objetivo do artigo da lei que a gente está analisando ao trazer a isenção do imposto de renda, que seria estranho adotar uma interpretação literal para suprimir a isenção legal daqueles indivíduos que estão submetidos à mesma enfermidade, enfrentando as mesmas adversidades e com elevados gastos efetivados com medicamentos pela mera condição de que ainda se encontrarem em atividade. Que foi o que eu falei, acho que existe sim razão num primeiro momento e, como eu falei, sem atuar nessa área, me parece que existe sim uma razão de as pessoas que ainda estão em atividade provavelmente recebem mais benefícios da empresa nas quais elas trabalham, recebem um valor maior do que o valor da aposentadoria, enfim. Então, parece que existe motivo. E por isso que, no começo do vídeo, eu falei que esses fundamentos de falar da não interpretação literal do artigo que a gente está analisando seria mais cabível, a meu ver, quando a gente está falando de outras doenças para pessoas aposentadas. Então, devem ter várias doenças que não estão elencadas no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88, que a pessoa que está com essa doença fala, ué, mas por que eu tô com uma doença tão grave quanto não vou ter direito à isenção do imposto de renda e a outra pessoa tem? Então, nesse caso, me parece que viola muito mais o princípio da igualdade do que quando se fala que é a pessoa aposentada que vai ter direito à isenção do imposto de renda e não a que ainda está em atividade laboral. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando eu analisei esses precedentes, foi isso que me veio à mente, estou compartilhando aqui com vocês. Mas, por maioria, prevaleceu o entendimento de que não, de que é só realmente para os proventos decorrentes da aposentadoria, ou seja, só para contribuintes aposentados que vão ter essa isenção de imposto de renda e não isenção sobre as verbas do trabalho que a pessoa ainda exerce, mesmo tendo essas doenças graves, tá? E por fim, gente, a gente vai só analisar o tema 1373 do STF, que chegou lá para se verificar se a pessoa pode solicitar a isenção via judicial só se ela já tiver feito o requerimento de forma administrativa. Então, vamos entender o que o STF decidiu com relação a isso. Bom, chegou um recurso extraordinário lá no STF contra um acórdão que confirmou a sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir sob o fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave. Então, a pessoa não tinha realizado o pedido administrativamente para ter essa isenção e foi direto por meio de uma ação judicial buscar esse direito. Então, essa questão chegou lá no STF. A pessoa, né, o contribuinte, com fundamento no artigo 102, inciso 3 da alínea A da Constituição, pretende reforma do acórdão por violação à garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, que é um princípio também que está na Constituição Federal, mas que, como regra, ele não te obriga a você primeiro fazer um requerimento via administrativa para só depois de ter uma negativa na via administrativa você poder ajuizar uma ação judicial, como regra. Tem situações, principalmente as que envolvem o poder público, que vai ser necessário primeiro esse requerimento administrativo. No entanto, a isenção de imposto de renda por doença grave não é uma delas, foi o que reconheceu o STF nesse precedente. Então, o ministro Barroso vai começar dizendo que o STF tem entendimento de que as decisões extintivas de processo por ausência de condições da ação não violam a inafastabilidade da jurisdição. Isso porque as condições incidem não propriamente sobre o direito de ação, exercido sempre que se provoca o judiciário, mas sim sobre o seu regular exercício, que é necessário para um pronunciamento de mérito. E justamente tendo em vista que não é que o fato de se exigir a via administrativa primeiro, que está automaticamente violando a inafastabilidade da jurisdição, o próprio STF já, num outro tema que a gente não analisou aqui no canal, que é o 350, já afirmou que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
ou ser cedido o prazo legal para sua análise. A abertura de atalho à via judicial gera uma tendência de aumento da demanda sobre os órgãos judiciais competentes para apreciar essa espécie de pretensão, sobrecarregando-os ainda mais em prejuízo de todos os que aguardam a tutela jurisdicional. Só que, no entanto, ele vai falar que para demandas de isenção de imposto de renda por doença grave e de repetição do indébito, a jurisprudência dispõe que o requerimento administrativo prévio não é necessário para o regular exercício do direito de ação. Não sei direito o motivo pelo qual em alguns casos é, em outros não, né, nessa situação, não vejo por quê. Acho que também, se exige para o benefício previdenciário, por que não se exigiria para isenção ou vice-versa, né? Mas, enfim, ele vai citar alguns precedentes nesse sentido e, considerando a importância de atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, afigura-se necessária a reafirmação da jurisprudência dominante deste tribunal com a submissão da questão à sistemática da repercussão geral. E vai firmar de novo a tese, então, né, reafirmando uma jurisprudência que ele falou que já era unânime lá no STF, no sentido de que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo. Então, você não precisa, antes de eventualmente entrar com uma ação judicial para conseguir garantir a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, se você é portador de algumas daquelas doenças graves, você não precisa tentar o procedimento administrativo, você pode ir direto para uma ação judicial. Bom, então por hoje é isso. A gente analisou não só como é o costume analisar um precedente por vídeo, a gente analisou 3 precedentes, mas como todos eles faziam referência ao mesmo artigo da mesma lei, achei que era mais produtivo já trazer tudo de uma só vez no vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido. Se você ou alguém que você conhece tem direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, se você ou essa pessoa tem alguma doença grave e, portanto, tem direito a essa isenção e a receber, inclusive, de volta o que você pagou quando já deveria estar isento, tá bom? E quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixa também suas críticas, suas opiniões, se você concorda com esse julgamento, se você discorda. E por hoje é isso, muito obrigada e até semana que vem.